Eu ainda lembro do instante exato em que minha vida virou do avesso. Foi uma ligação de menos de 1 minuto, mas capaz de rasgar anos de amor e lealdade. Meu filho simplesmente disse que tinha se mudado para outro estado e que esqueceu de me avisar. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou e outra coisa nasceu. A certeza de que eu não seria pisada nunca mais. Pouca gente sabe, mas existe um detalhe oculto nessa história que mudou completamente o destino dele e foi revelado na justiça. Quando o telefone tocou naquela tarde, eu não imaginava que minha vida estava prestes a rachar no meio. Atendi com aquele sorriso automático que só uma mãe tem quando vê o nome do filho na tela. Mas, assim que ouvi a voz do Roberto, senti algo estranho. Um distanciamento gelado, como se ele estivesse falando comigo por obrigação. Não houve saudade, nem carinho. Apenas um tom apressado e quase mecânico. E antes que eu pudesse entender o clima, ele soltou a bomba. Roberto disse que tinha se mudado para outro estado, assim, do nada, sem conversa, sem aviso, sem olhar nos meus olhos. Mãe, a gente se mudou para Querétaro semana passada, esquecemos de avisar. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça como se fossem marteladas. Esquecemos, no plural, como se eu fosse apenas uma notificação atrasada, não a mulher que o criou sozinha a vida inteira. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque meu coração simplesmente parou. Senti o peso de anos de dedicação desmoronando dentro de mim. Roberto continuou falando, mas cada frase parecia atravessar minha pele como um estilete invisível. Ele estava distante, frio, quase impessoal, como se estivesse lendo um roteiro preparado por outra pessoa. Quando a ligação terminou, senti que algo irrevogável tinha se rompido. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali, parada, com o celular ainda quente nas mãos, tentando entender como um filho consegue virar as costas com tanta facilidade. Eu não sabia naquele momento, mas aquela frieza seria apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior e muito mais cruel. Quando desliguei o telefone, permaneci ali, no meio da cozinha, sem saber para onde olhar. O cheiro da comida recém-preparada parecia zombar de mim. Era justamente o prato favorito do Roberto e do meu neto, feito com aquele carinho silencioso que só uma mãe sabe colocar na panela. A mesa estava posta, os talheres alinhados, e por um segundo tive a sensação absurda de que tudo aquilo tinha sido preparado para fantasmas. Sentei-me devagar, como se meu próprio corpo pesasse mais do que o normal. O silêncio da casa ficou tão denso que parecia uma parede, sufocando cada pensamento que tentava surgir. Olhei para a travessa fumegante e me dei conta de que eu estava ali, sozinha, comemorando uma presença que nunca chegaria. A comida, antes símbolo de afeto, virou prova viva do abandono que eu não queria enxergar. Passei a mão pela mesa, sentindo a textura fria da madeira, quase buscando algum tipo de ancoragem. Tudo o que eu tinha preparado naquela manhã, a comida, o ambiente, a expectativa, desmoronava como uma casa de cartas. Não era só a ausência física do Roberto, era o golpe emocional de perceber que meu lugar na vida dele tinha sido apagado sem cerimônia, como se eu fosse um detalhe dispensável. Enquanto encarava aquelas panelas, uma parte de mim queria chorar, mas outra parte, aquela que ficou adormecida por anos, começou a despertar. Não era raiva ainda, era uma clareza estranha, quase perigosa. A sensação de que aquele silêncio gritava algo que eu iria precisar ouvir de verdade. E ele me empurrava para um próximo passo que mudaria tudo. Depois de alguns minutos parada naquela cozinha silenciosa, algo dentro de mim simplesmente virou a chave. Não sei explicar ao certo, mas senti uma calma estranha, quase cirúrgica, tomando conta do meu corpo. Não era desespero, e muito menos raiva impulsiva. Era a lucidez de quem finalmente enxerga o tamanho da ferida. Levantei devagar, como se cada movimento tivesse um propósito definido, e fui direto para o meu laptop. Ao abrir a tela, vi os arquivos que eu vinha guardando há meses. Dossiês,
prints, conversas, comprovantes, cópias de documentos, pequenas peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis montar, mas que a vida me obrigou a encarar. Respirei fundo e cliquei no nome do meu advogado, o Dom Maurício, alguém que eu procurava apenas quando o coração já sabia que não dava mais para suportar. Escrevi a mensagem sem tremer, algo que me surpreendeu. Anexei tudo, desde o primeiro desrespeito velado até a última humilhação explícita. Cada arquivo carregava um pedaço da história que eu tentei engolir calada. E enquanto via as barras de progresso subindo, percebi que aquele gesto era mais do que uma atitude prática. Era uma ruptura emocional. Como se eu finalmente estivesse recolhendo todas as partes de mim que deixei jogadas no chão ao longo dos anos. Quando apertei enviar, um silêncio diferente tomou conta da casa. Não era mais o silêncio do abandono, mas o silêncio da decisão. Eu sabia que aquele e-mail teria consequências. Não imaginei que seriam tão grandes, tão profundas. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava protegendo a mim mesma. E eu ainda não fazia ideia do quão longe essa decisão me levaria. Depois que enviei aquele e-mail, fiquei olhando para a tela apagada do laptop como se ela refletisse não meu rosto, mas toda a minha vida. Foi ali, naquele instante de quietude quase dolorosa, que comecei a lembrar de cada vez em que me diminuí para caber no amor do Roberto. Quantas vezes engoli o choro, quantas vezes aceitei migalhas afetivas só para não perder meu filho de vez. A verdade é que por anos eu confundi paciência com submissão. Passei a mão pelo próprio braço, sentindo a pele arrepiar, como se meu corpo estivesse revivendo cada ferida emocional. Todas as pequenas situações que eu deixei passar, as ironias, os olhares atravessados, os convites de última hora, os sumiços repentinos, voltaram como flashes incômodos. E o mais doloroso é que, mesmo percebendo esses sinais, eu sempre encontrava uma desculpa para justificar o Roberto. Eu dizia para mim mesma que era a correria, a vida adulta, a fase difícil, mas no fundo eu sabia. Sabia que tinha algo errado muito antes dessa ligação. Eu apenas fingi não ver, porque meu coração era teimoso demais para admitir que estava sendo deixado para trás. A pior parte é perceber que a gente se acostuma a ser maltratada quando o golpe vem devagar, em pequenas doses. É como se o amor ficasse anestesiado e a gente achasse normal o que nunca deveria ser normal. Enquanto revivia tudo aquilo, senti uma mistura amarga de vergonha e libertação. Vergonha por ter permitido tanto. Libertação por finalmente ter despertado. Eu ainda não compreendia totalmente o que viria pela frente, mas já sabia que aquela reflexão tinha acendido uma luz que eu não conseguiria apagar. E essa luz me levaria direto ao início de tudo, ao momento em que Verônica entrou na minha vida. Eu ainda me lembro da primeira vez que vi a Verônica. Ela chegou com aquele brilho exagerado, como se estivesse entrando num palco e não na casa simples onde sempre morei com o Roberto. Tudo nela chamava atenção. O salto alto impecável, a maquiagem perfeita às 7 da manhã e aquele perfume forte que parecia querer anunciar sua presença antes mesmo de ela abrir a boca. Eu tentei sorrir, mas algo dentro de mim travou na hora. Enquanto ela falava, percebi que não estava realmente conversando comigo. Era como se estivesse dando uma entrevista para um público imaginário. Cada frase tinha um tom ensaiado, cada gesto parecia calculado para impressionar. E o Roberto, meu Roberto, estava ali ao lado, hipnotizado por aquela aura glamurosa. Eu observava, em silêncio, tentando entender se aquele brilho todo era espontâneo ou apenas uma máscara muito bem construída. Com o tempo, percebi pequenos detalhes que nunca me deixaram confortável. A maneira como ela olhava para a minha casa, como quem avalia um imóvel antes de decidir se vale a pena. A forma como corrigia o Roberto em público, com um toque de ironia que ela mascarava com um sorriso educado. E, principalmente, o jeito como sempre fazia questão de ser o centro de qualquer conversa. Era como se ela precisasse apagar todo mundo ao redor para se sentir iluminada. Naquele começo, eu tentei ignorar esses sinais.
Dizia para mim mesma que era apenas o choque de personalidades. Afinal, quem sou eu para julgar a mulher que meu filho escolheu? Mas, lá no fundo, eu sabia. Sabia que aquela visita inicial era apenas o prenúncio de algo maior, algo que eu ainda não tinha coragem de nomear. E foi ali que começou, silenciosamente, o afastamento que mudaria tudo. O afastamento do Roberto não aconteceu de um dia para o outro. Veio como uma garoa fina, quase imperceptível no começo, mas que vai encharcando tudo quando você menos espera. Primeiro, ele começou a cancelar as visitas de última hora. Mãe, surgiu uma coisa. Hoje não vai dar. A Verônica não tá bem. Eu acreditava em cada desculpa, porque acreditar doía menos do que admitir que estava perdendo meu próprio filho para alguém que mal me conhecia. Depois, vieram os silêncios. Ele me ligava cada vez menos, e quando ligava, parecia estar sempre pisando em ovos. A conversa ficava travada, medida, como se tivesse alguém do lado dele avaliando cada frase. E eu não precisava ser nenhuma especialista para perceber que aquele alguém era a Verônica. Ela tinha o poder de remodelar o Roberto com palavras suaves e olhares firmes. Uma espécie de reeducação emocional, como descobri muito mais tarde. Eu comecei a notar que ele repetia frases que não eram dele, expressões que nunca fez parte do seu jeito, argumentos prontos que carregavam mais da personalidade dela do que da dele. A gente precisa limitar certas coisas. O espaço da nossa família é prioridade. Cada um tem seu lugar. Palavras que soavam polidas demais para o menino simples que eu criei. O menino que nunca teve vergonha de dizer que me amava. E mesmo percebendo essa mudança, eu me calei. Não queria parecer a sogra ciumenta, nem a mãe invasiva. Eu tentava convencê-lo de que estava tudo bem, mas era como falar com uma versão filtrada dele mesmo. Uma versão que parecia olhar para mim com uma distância calculada. E esse afastamento gradual foi só o começo da avalanche que ainda estava por vir. A ceia de Natal daquele ano foi o primeiro grande golpe que não consegui disfarçar nem para mim mesma. Fui convidada quase de última hora para a mansão dos pais da Verônica, como quem lembra de um detalhe esquecido no fim da lista de compras. Mesmo assim, preparei meu melhor vestido, fiz um penteado simples e fui com o coração cheio de esperança. Eu queria acreditar que naquela noite a família estaria reunida de verdade. Mas assim que entrei na casa, percebi que estava completamente deslocada. As luzes brilhantes, os quadros enormes, a decoração impecável, tudo parecia feito sob medida para impressionar, e absolutamente nada ali combinava comigo. Verônica veio me cumprimentar com um beijo no ar, daqueles que não encostam em nada, e logo se afastou como se tivesse cumprido uma obrigação social. Roberto mal levantou os olhos do celular quando cheguei. Durante a ceia, fui tratada como um objeto decorativo esquecido num canto da sala. As conversas fluíam ao meu redor, sem que ninguém direcionasse uma única pergunta para mim. Quando eu tentava participar, alguém cortava minha fala com naturalidade, como se fosse óbvio que eu não tinha nada relevante a acrescentar. Vi o Roberto rir das piadas do sogro, encher a taça da esposa e acenar educadamente para convidados. Mas não houve um único gesto de carinho comigo. No final da noite, enquanto todos brindavam e tiravam fotos em família, eu fiquei segurando minha bolsa no colo, tentando não parecer tão deslocada quanto me sentia. Foi ali, naquele canto, observando tudo em silêncio, que percebi o quanto já tinham me empurrado para fora da vida deles. Eu só não sabia que aquela humilhação seria apenas a primeira de muitas. A próxima viria de uma forma ainda mais dolorosa. Meu aniversário sempre foi simples, mas cheio de significado. Eu nunca precisei de festa, presentes caros ou surpresas elaboradas. Bastava um telefonema do Roberto para iluminar o meu dia. Naquele ano, preparei um bolinho caseiro, arrumei a mesa com carinho e até deixei o celular carregando ao meu lado, como quem aguarda um abraço pelo fio. Mas as horas foram passando. E a tela continuou imóvel, fria, indiferente ao meu coração ansioso. À tarde, tentei me convencer de que ele estava ocupado, que talvez ligaria mais tarde.
Mas quando o relógio marcou 22 e o silêncio permaneceu intacto, senti uma fisgada profunda no peito. Sabe aquele tipo de dor que não grita, mas corrói? Foi exatamente isso. Meu próprio filho, que sempre foi tão atento a pequenas datas, simplesmente apagou o meu dia da memória como se eu não existisse. E foi nesse instante que percebi que algo tinha sido rompido de forma definitiva. Eu sentei na beira da cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não por causa da data em si, mas pelo simbolismo. Esquecer um aniversário é esquecer uma história inteira. Esquecer quem te carregou no colo, quem dividiu o pouco que tinha, quem te amou de forma absoluta. E o pior é que eu sabia, no fundo, que aquela falha não era fruto de distração. Era influência, era descaso, era afastamento planejado. O bolo permaneceu intacto na mesa, como um lembrete cruel da minha ingenuidade. Eu soprei a vela sozinha, escondendo o choro para não me ouvir desabar ainda mais. Naquele momento, percebi que aquela dor era só o início, porque logo depois viriam verdades ainda mais duras, reveladas por pessoas que nem deveriam saber da minha vida. E essas verdades deixariam marcas que eu jamais conseguiria ignorar. Algumas verdades chegam até nós de maneiras tão inesperadas que parecem cenas de novela. A minha veio enquanto eu esperava a minha vez na fila da farmácia. 2 mulheres conversavam atrás de mim, falando da empresa onde trabalhavam, rindo alto e comentando das histórias que surgiam no setor administrativo. Eu não estava prestando atenção até ouvir um nome que fez meu coração congelar. Verônica, minha nora. A mulher que vinha me afastando do meu próprio filho. No começo, achei que fosse coincidência. Mas, quando uma delas mencionou o sobrenome dela e descreveu exatamente o setor onde trabalhava, não tive mais dúvidas. Comecei a ouvir com mais atenção, mesmo que cada palavra cortasse minha pele como navalha. Elas comentavam como a Verônica adorava falar dos outros, sempre com aquele tom de superioridade que eu já conhecia. E então veio a frase que fez meu estômago virar. Ela vive dizendo que a sogra é manipuladora e que inventa problemas para chamar atenção. Senti meu rosto queimar na hora, como se alguém tivesse aberto uma ferida antiga e jogado sal por cima. Manipuladora? Eu? A mulher que deu tudo o que tinha para ver o filho bem? A mulher que sempre abaixou a cabeça para não gerar conflitos? Aquela conversa, mesmo sem ser dirigida a mim, confirmou tudo o que eu já temia. Não era só Roberto que estava se afastando. Era a imagem dele sobre mim sendo distorcida, gota a gota, por alguém que sabia exatamente como envenenar relações. Voltei para casa com uma sensação estranha, misturando raiva, tristeza e uma clareza brutal. As peças começaram a se encaixar. As mudanças no Roberto, o distanciamento, os olhares evasivos, as conversas cortadas. Tudo fazia sentido. Eu estava sendo pintada como vilã numa história que eu nem sabia que estava sendo contada. E essa descoberta só preparou o terreno para o próximo golpe. Aquele que mexeria não só com meus sentimentos, mas com tudo que eu tinha de material também. A proposta da casa familiar veio num domingo aparentemente comum, daqueles em que a gente tenta se distrair lavando louça e ouvindo música antiga. Roberto me ligou dizendo que queria conversar comigo pessoalmente, e eu, como sempre, larguei tudo para recebê-lo. Quando chegaram, ele e a Verônica, lado a lado, como uma dupla ensaiada, senti que havia algo preparado ali. O clima estava tão cuidadosamente polido que já dava para desconfiar. Sentamos na sala, e foi a Verônica quem assumiu a palavra, com aquele sorriso tão ensaiado que já não enganava mais ninguém. Ela falou de oportunidade, crescimento, valorização imobiliária e outros termos que parecia ter decorado na noite anterior. Só depois Roberto entrou na conversa, dizendo que talvez fosse a hora de construirmos uma casa grande, onde todos pudéssemos morar em harmonia. Essa palavra, harmonia, soou tão falsa que quase me fez rir. Foi então que eles apresentaram a verdadeira intenção. Usar o terreno que herdei do meu pai para construir essa tal casa dos sonhos. Disseram que seria bom para todos, que eu teria meu próprio espaço, que seria uma forma de união familiar.
Mas o olhar da Verônica entregava algo diferente. Um interesse que ia muito além de afeto. Era como se ela já tivesse se apropriado do que era meu, como se estivesse apenas formalizando um plano que vinha cultivando há muito tempo. Eu ouvi tudo com calma, fingindo acreditar naquela proposta gentil. Por dentro, porém, algo me puxava para trás, como um alerta silencioso. Eles insistiam nas vantagens, nos benefícios, na oportunidade única. Eu sabia que aquele assunto ainda iria se complicar, e muito. Mas naquele momento, só fiz o que sempre fiz. Tentei confiar. Mal sabia eu que essa tentativa seria o caminho perfeito para me colocarem na maior fraude da minha vida. A assinatura dos papéis aconteceu de forma tão natural que, olhando para trás, percebo que tudo foi milimetricamente planejado. Roberto apareceu com uma pasta cheia de documentos, dizendo que eram só autorizações básicas para iniciar o projeto da casa. Verônica permaneceu ao lado dele, com aquele olhar suave demais para ser genuíno. Eles escolheram um dia em que eu estava emocionalmente fragilizada, ainda tentando agradá-los, como se isso pudesse curar o afastamento. Sentei à mesa com a caneta na mão, enquanto o Roberto, apressado, dizia que eram apenas formalidades. Ele falava rápido, desviava o olhar e repetia que estava tudo certo, que o engenheiro precisava da assinatura ainda naquela semana. Não me deram tempo de ler com calma. Verônica reforçou que o projeto atrasaria se eu ficasse presa aos detalhes. Essa frase deveria ter sido meu primeiro sinal vermelho, mas eu estava cansada de ser o problema. Assinei confiando na palavra deles, a do meu próprio filho e da mulher que ele escolheu. Eu acreditava que estava ajudando a construir um futuro melhor. Só não sabia que, naquele instante, eu estava cedendo direitos que levaram décadas para serem conquistados. Assinei papéis que mais tarde descobriria terem sido alterados, documentos que mudavam a posse do terreno, incluindo cláusulas que eu jamais teria aceitado se tivesse lido com atenção. Quando o Roberto pegou a pasta de volta, senti um desconforto que não soube nomear na hora. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada sem que eu percebesse. Eles me agradeceram rapidamente e foram embora, aliviados demais para disfarçar. Foi só muito mais tarde que descobri o tamanho da armadilha em que tinham me colocado. E essa revelação veio com consequências ainda mais devastadoras do que eu poderia imaginar. Quando a construção começou, eu ainda acreditava que estava fazendo algo bonito pela minha família. Lembro da primeira visita ao terreno. Máquinas trabalhando, operários andando de um lado para o outro e o Roberto apontando com entusiasmo onde seria cada cômodo. A forma como ele falava me derretia. Eu via ali uma chance de reconstruir não só uma casa, mas também a nossa relação. E foi essa esperança que me fez abrir a carteira de forma tão generosa. Foram pequenas contribuições no início, 20 mil aqui, 15 mil ali. Mas, com o tempo, o projeto foi ficando mais caro, segundo eles. E eu, querendo ajudar, fui aceitando cada justificativa. Verônica me mostrava planilhas, orçamentos e notas fiscais com tanto profissionalismo que qualquer um acreditaria. Sempre havia um gasto extra, um material mais resistente, uma alteração estrutural necessária. Quando percebi, já tinha investido mais de R$850 mil, praticamente todas as minhas economias. Eu dizia para mim mesma que não era um gasto, mas um investimento no futuro. Acreditava que aquela casa seria nosso novo lar, que eu teria meu espaço, minha paz, minha família por perto. Verônica, sempre muito estratégica, reforçava essa ideia com palavras doces. Você vai amar a sua suíte, Estela. Vai ter tudo do seu jeitinho. Hoje, percebo o quanto essas promessas eram só cordas puxando minha boa-fé para o centro da armadilha. Com o avanço da obra, comecei a notar pequenos sinais estranhos. O Roberto se irritava quando eu perguntava sobre os gastos. Verônica evitava detalhes técnicos, mudava de assunto, ficava defensiva demais. Mas eu estava tão envolvida emocionalmente, tão ansiosa para manter minha família unida, que fechei os olhos para tudo. E essa cegueira voluntária só me preparou para a próxima exclusão, uma das mais dolorosas da minha vida.
O dia em que meu neto nasceu deveria ter sido um dos mais felizes da minha vida. Eu estava pronta para correr ao hospital assim que recebesse a notícia, com a bolsa preparada há semanas. Roupinhas, um presentinho simples e aquele amor enorme que só a avó entende. Quando o Roberto me avisou que Verônica tinha entrado em trabalho de parto, senti meu coração pulsar como nos tempos em que ele era apenas um menino. Eu só queria estar ao lado deles, dividir aquele momento sagrado. Mas, quando perguntei o horário da visita, a resposta veio como uma lâmina fria. Mãe, a Verônica prefere que ninguém venha agora. Ela está muito cansada. Essa frase soou tão ensaiada que me deixou sem chão. Eu tentei argumentar, tentei dizer que ficaria só alguns minutos, que não precisava nem tocar no bebê se fosse o caso. Mas não adiantou. Roberto repetiu a mesma justificativa, com a voz tensa, como se alguém estivesse ditando o que ele devia dizer. Os dias seguintes foram ainda mais dolorosos. Vi as fotos do bebê circulando nas redes sociais, família da Verônica comentando, amigas dela visitando, flores chegando, e eu ali, excluída, como se fosse uma estranha. Tentei de novo, com cuidado, perguntando quando poderia ver meu neto. A resposta foi ainda mais cruel. A pediatra recomendou pouco contato por agora. É melhor esperar. Eu sabia que era mentira. Era exclusão. Pura e simples. Quando finalmente consegui ver meu neto, ele já tinha semanas de vida. Entrei no quarto deles como quem pisa em território proibido. Peguei aquele serzinho nos braços por poucos minutos, sentindo o peso de tudo o que me foi tirado. Verônica ficou na porta, vigiando cada movimento, como se eu fosse capaz de algo terrível. Saí dali com o coração quebrado, mas com uma certeza silenciosa. Aquela exclusão não era por acaso. Era parte de algo maior, que ainda ia piorar muito antes de melhorar. Quando a casa finalmente ficou pronta, achei que, enfim, algo daria certo. Eu estava emocionada, imaginando a tal suíte especial que tinham prometido para mim, um espaço onde eu poderia respirar, descansar e sentir que fazia parte daquela nova fase. Ajudei com a mudança, carreguei caixas, organizei armários, tudo com aquele entusiasmo quase infantil de quem acredita que o amor ainda pode consertar as rachaduras. Mal sabia eu o que me esperava do outro lado da porta. Verônica abriu o portão com um sorriso tenso, e Roberto parecia apressado, evitando o meu olhar. Eu seguia cada passo deles com esperança, até que Verônica apontou para uma porta nos fundos da casa. Esse aqui é o seu quarto, Estela. Quando entrei, senti o ar sumir do pulmão. Era um cubículo, sem janelas, sem espaço, com uma cama estreita, um ventilador antigo e um armário mofado. Exatamente o tipo de cômodo que as casas antigas chamavam de quarto de serviço. Eu fiquei parada no meio daquele espaço minúsculo, tentando não demonstrar o choque. Não era a suíte prometida. Não era nem perto disso. Era um depósito improvisado, um lugar onde ninguém colocaria alguém que ama. É temporário, disseram. Só até a gente organizar o resto da casa. Mas o tom de voz deles não carregava temporariedade nenhuma. Era como se aquilo fosse o lugar que decidiram que eu merecia. Longe, escondido, descartável. Enquanto organizava minhas coisas naquele buraco, senti uma mistura de humilhação e incredulidade. Eu tinha investido minhas economias. Tinha assinado documentos confiando neles. Tinha me dedicado com o coração aberto. E no final, me colocaram para morar literalmente nos fundos, como se eu fosse uma intrusa tolerada. Aquela noite, deitada na cama estreita, percebi que aquela casa não tinha sido construída para mim, e sim construída às minhas custas. E era só o começo da queda. Depois de alguns dias naquela casa, a máscara finalmente começou a cair. Verônica apareceu com uma lista. Sim, uma lista de acordos de convivência. Achei que fossem combinações simples, como organizar horários ou dividir tarefas. Mas quando comecei a ler, percebi que aquilo não tinha nada de convivência. Eram ordens, regras duras, absurdas, escritas como quem dita normas para uma funcionária, não para uma sogra que abriu mão de tudo por amor ao filho. A primeira regra dizia que eu só poderia cozinhar entre 10 horas e 12 horas,
para não atrapalhar a rotina da casa. A segunda proibia visitas, por segurança e privacidade. A terceira especificava que eu não poderia usar a sala de estar depois das 19 horas. As outras eram ainda piores. Horários para lavar roupa, restrições de uso do Wi-Fi, até onde eu podia ou não circular. Eu li aquilo com uma sensação de constrangimento profundo, como se estivesse sendo diminuída em centímetros. O pior foi ver o Roberto apoiando cada item, como se fosse tudo perfeitamente razoável. Ele dizia que era para evitar conflitos, que toda família precisava de regras claras. Mas o olhar dele denunciava uma submissão silenciosa, uma espécie de medo de contrariar a própria esposa. Eu tentava argumentar, mas cada palavra parecia cair em um abismo. Era como falar com paredes. Verônica, sempre com aquele sorriso cínico, dizia que era pelo meu bem. Com o passar dos dias, fui perdendo minha autonomia sem perceber. Deixei de cozinhar no horário que gostava. Deixei de abrir a porta para amigas. Deixei até de andar na casa com liberdade. Tudo para evitar conflitos. Tudo para não causar problemas. Eu me encolhi tanto emocionalmente que, em alguns momentos, nem me reconhecia mais. E enquanto eu diminuía, eles começavam a pedir algo ainda mais absurdo: dinheiro. E essa seria a próxima humilhação. As cobranças começaram de maneira tão disfarçada que, no começo, quase passaram despercebidas. Verônica apareceu certa manhã dizendo que os gastos da casa tinham aumentado além do esperado. Falou de energia, água, manutenção, produtos de limpeza, tudo com aquele tom profissional que ela adorava usar quando queria transformar abuso em planilha. Eu ouvi calada, achando que ela só estava desabafando, até que a conversa mudou de rumo e a verdadeira intenção se revelou. Roberto entrou no quarto e, sem me encarar, disse que seria justo eu contribuir com minha parte. Essas 3 palavras, minha parte, ficaram martelando na minha cabeça. Eles não estavam pedindo ajuda. Estavam me cobrando como se eu fosse uma inquilina. Verônica completou, explicando que tinham calculado tudo com transparência e que minha contribuição mensal seria de R$ 4.500. Eu quase ri de nervoso. 4.500, para morar no fundo da casa que eu mesma paguei. Tentei argumentar, dizer que eu já tinha investido praticamente tudo na construção, que tinha entregado meu terreno, meu dinheiro, minha confiança. Mas as justificativas deles vinham afiadas, prontas, como se tivessem ensaiado cada frase. Isso é o mínimo. É questão de responsabilidade financeira. Estamos todos apertados. A forma como falavam, com aquela naturalidade cruel, me fez sentir como se eu estivesse abusando deles, quando na verdade era o contrário. Naquela noite, no meu cubículo abafado, eu finalmente entendi que aquilo não era desorganização familiar. Era controle, era manipulação, era interesse puro. A cobrança financeira foi apenas o primeiro passo para o golpe completo que eles estavam preparando. E quando percebi isso, algo dentro de mim começou a despertar. Um instinto de sobrevivência que me levaria direto ao próximo movimento. Buscar ajuda de quem realmente podia me mostrar a verdade. Quando percebi que algo muito maior estava acontecendo por trás de todas aquelas regras e cobranças, respirei fundo e decidi procurar o Dom Maurício. Ele sempre foi direto, sem rodeios, do tipo que olha nos olhos antes de falar qualquer verdade. Cheguei ao escritório dele com um aperto no peito e uma pasta nas mãos, mesmo sem saber exatamente o que estava dentro dela. Eu só sabia que precisava de alguém que não estivesse emocionalmente envolvido, alguém que conseguisse enxergar o que eu não queria ver. Expliquei tudo, desde as assinaturas rápidas até as cobranças absurdas e o quarto de serviço. Dom Maurício ouviu em silêncio, anotando pontos, pedindo datas, perguntando detalhes que eu nem imaginava que eram importantes. Quando contei sobre o investimento de 850 mil, ele levantou as sobrancelhas como quem encontra uma bomba escondida. Foi então que ele pediu para ver todos os documentos assinados. Meu coração gelou naquele instante,
porque eu sabia que não tinha lido nada daquilo com atenção. Depois de algumas horas de análise, ele me chamou novamente para a sala. O tom dele mudou. Ficou mais sério, mais pesado. Estela, isso aqui é um golpe. Essas palavras me atingiram como um soco. Ele explicou que existiam cláusulas ilegais, assinaturas duplicadas e até documentos que não deveriam existir. Para piorar, descobrimos que havia sido feito um empréstimo alto usando o terreno em meu nome como garantia. Sem eu saber, sem eu autorizar, sem eu sequer imaginar. Eu saí do escritório com um misto de náusea e indignação. Por um lado, doía admitir que o Roberto tinha permitido aquilo. Por outro, uma chama de luta começou a crescer dentro de mim. Aquela investigação era só o começo, e eu entendia que a partir dali não dava mais para recuar. Dom Maurício estava certo. Se eu não fizesse algo, perderia tudo. E foi essa certeza que me levou ao passo mais arriscado, começar a reunir provas por conta própria. Depois da conversa com o Dom Maurício, voltei para casa com uma clareza que eu não sentia há anos. Se eu queria recuperar minha vida, precisava agir silenciosamente, sem alertar ninguém. Passei na loja de eletrônicos no caminho e comprei uma microgravadora do tamanho de um chaveiro. A atendente me explicou como funcionava, mas eu já estava tão focada que parecia ter nascido sabendo usar aquilo. Minha mente estava afiada, preparada para registrar cada detalhe que pudesse servir como prova. A primeira gravação aconteceu no mesmo dia. Verônica entrou no meu quarto sem bater, reclamando do meu desorganizado estilo de vida e dizendo que eu devia me sentir grata por não estar na rua. Enquanto ela falava, a gravadora escondida na gaveta capturava tudo. A frieza daquelas palavras era chocante, mas ouvi-las depois, reproduzidas num áudio cristalino, foi ainda mais devastador. Era a diferença entre sentir dor e ter a prova concreta da dor. Passei os dias seguintes gravando tudo. Conversas na cozinha, discussões veladas no corredor, comentários ácidos sobre meu lugar na casa. Até o Roberto, em momentos de pressão, soltava palavras que mostravam como estava sendo manipulado. Cada frase era uma peça, cada humilhação era um tijolo na construção do dossiê que eu sabia que precisaria. Eu vivia em alerta, com o coração acelerado, mas determinada como nunca estive na minha vida. No fundo, eu sabia que estava pisando em território perigoso. Se eles descobrissem, poderia ser pior. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu não estava agindo movida pelo medo, e sim pela necessidade de sobreviver emocionalmente. A coleta de provas não era vingança, era proteção. E seria justamente essa proteção que me daria forças para o próximo golpe que viria de Verônica. O aviso cínico de que meu tempo naquela casa estava chegando ao fim. A primeira vez que Verônica insinuou que eu deveria buscar minha própria casa foi num domingo de manhã, enquanto eu passava café. Ela entrou na cozinha com aquele ar de quem já acorda planejando a próxima jogada e ficou me observando por alguns segundos, como quem avalia um objeto antes de descartá-lo. Depois, com a voz doce demais para ser sincera, comentou: Estela, você não acha que já está na hora de ter seu próprio espaço? Algo que seja só seu? No começo, tentei fingir que não entendi. Respondi com uma calma artificial, perguntando do que ela estava falando. Mas Verônica não recuou. Pelo contrário, se aproximou ainda mais, com um sorriso fino, quase ofensivo. Aqui já está ficando apertado, e você precisa de mais privacidade. Talvez seja bom para todo mundo se você encontrasse outro lugar. As palavras vieram embaladas em falsa gentileza, mas o veneno estava todo ali, explícito. Roberto apareceu na porta logo em seguida, claramente desconfortável. Ele não disse nada, e esse silêncio doeu mais do que qualquer frase cruel. Eu olhei para o meu próprio filho e vi nos olhos dele a hesitação de quem sabe que algo está errado, mas não tem coragem de enfrentar. Aquele olhar me feriu profundamente. Não por falta de amor, mas pela falta de coragem de me defender. Eles queriam me expulsar da casa que eu mesma ajudei a construir. Saí da cozinha naquele dia com o coração pesado, mas não destruído.
Porque pela primeira vez eu sabia exatamente o que estava acontecendo e tinha provas suficientes para enfrentar o que viesse. Aquela ameaça velada era o aviso final, o prenúncio de que o golpe estava prestes a ser concluído. Mas eles não imaginavam que a vida estava preparando uma reviravolta, e que essa reviravolta viria justamente pela voz que eu jamais pensei que ouviria daquela forma novamente. A próxima ligação do Roberto. A ligação que recebi naquela tarde teve o mesmo efeito de um raio atravessando um céu que já estava carregado demais. Atendi esperando qualquer coisa, uma cobrança, uma bronca velada, outro pedido absurdo, mas não estava preparada para o que ouvi. Roberto falou com uma frieza cortante, daquela que já não tentava mais se esconder. Mãe, nós nos mudamos para Querétaro semana passada. Esquecemos de avisar. De novo. O mesmo tom, a mesma distância, a mesma ingratidão afiada como lâmina. Por alguns segundos, fiquei em silêncio absoluto. Não porque estivesse confusa, mas porque, pela primeira vez, meu coração não implorou por explicações. Ele entendeu tudo. Cada palavra do Roberto era uma confirmação final de um abandono que vinha sendo construído há anos. A frieza, o distanciamento, a falta de respeito, tudo culminou ali, naquela frase dita sem tremor, sem culpa, sem humanidade. Ele desligou como quem cancela uma encomenda, não como quem fala com a própria mãe. Senti um vazio imenso, mas ao mesmo tempo uma força estranha começou a crescer dentro de mim. Não era tristeza, não era ódio. Era algo novo, firme, inegociável. Como se uma parte minha que ficou calada por tempo demais finalmente tivesse levantado a cabeça. Eu olhei ao redor da minha cozinha, ainda marcada pelos restos de uma vida que eu tentava manter unida, e percebi que nada daquilo fazia sentido se eu continuasse permitindo ser tratada daquela forma. Foi naquele exato minuto que tomei a decisão que mudaria tudo. Sem choro, sem hesitação, sem arrependimento. Caminhei até o meu laptop, abri a pasta onde guardava meses de provas e cliquei no contato do Dom Maurício. Com uma serenidade quase assustadora, enviei tudo. Cada gravação, cada documento, cada abuso disfarçado. Eu não sabia até onde aquilo me levaria, mas sabia que dali em diante quem seria surpreendido não seria mais eu. Depois de enviar tudo ao Dom Maurício, fiquei parada diante do computador como quem observa um trem em movimento prestes a descarrilar. Não havia mais volta. Eu tinha apertado enviar com a frieza de quem finalmente entende que também merece ser protegida. Mas naquele instante percebi que ainda faltava uma última peça, a que eles jamais imaginariam que eu teria coragem de movimentar. Abri o grupo da família no celular, aquele mesmo grupo onde, há meses, eu era esquecida ou ignorada. Rolei as mensagens antigas, cheias de fotos do bebê que eu raramente via, comentários de encontros dos quais eu nunca participava. A cada linha, uma pontada de dor. Mas então, com uma calma quase cirúrgica, anexei o dossiê ali também. Vídeos, áudios, prints, todos os documentos que mostravam a verdade nua e crua. Não escrevi discurso, não fiz desabafo. Apenas deixei uma frase simples, direta e certeira, para que todos saibam o que realmente está acontecendo. Em menos de 1 minuto, meu celular começou a vibrar como se estivesse em convulsão. Chamadas perdidas, mensagens chegando sem parar, gente perguntando se era sério, se era verdade, se aquilo era realmente a voz do Roberto e da Verônica nos áudios. Alguns parentes ficaram chocados, outros revoltados, outros em silêncio absoluto. Mas uma coisa ficou clara. Ninguém tinha ideia da extensão do que venho vivendo. E agora, pela primeira vez, todos estavam vendo a realidade sem máscaras. Desliguei as notificações e me recostei na cadeira. O coração batia forte, mas não de medo, de alívio. Era como se, finalmente, eu tivesse tirado um peso que carreguei durante anos. Sabia que aquela revelação teria consequências explosivas e que a vida deles, e a minha, não seria mais a mesma depois disso. Mas também sabia que aquela exposição era apenas o início da virada. Porque enquanto a família ainda tentava digerir o choque,
Dom Maurício já estava se preparando para o próximo passo: paralisar tudo antes que eles pudessem reagir. Na manhã seguinte, recebi a ligação do Dom Maurício antes mesmo de tomar meu café. A voz dele estava firme, organizada, como sempre ficava quando algo sério estava em andamento. Estela, conseguimos o que precisávamos. O juiz autorizou o congelamento preventivo das contas vinculadas ao terreno e aos investimentos da construção. Senti minhas pernas amolecerem. Pela primeira vez em muito tempo, a justiça estava se movimentando. Por mim. Ele explicou cada passo, detalhando como o pedido foi aceito devido às provas incontestáveis que enviei. Aquelas mesmas gravações e documentos que, por meses, foram meu segredo de sobrevivência. O processo por fraude, falsificação e despojo estava oficialmente aberto. Eu escutava tudo com uma estranha sensação de realidade distorcida, como se fosse a vida de outra pessoa. Mas não era. Era a minha história finalmente ganhando voz no lugar certo, diante da lei. Enquanto isso, as mensagens no grupo da família ficaram ainda mais intensas. Alguns parentes diziam que Roberto parecia perdido, tentando negar tudo. Outros comentavam que Verônica surtou quando descobriu que as contas estavam bloqueadas, gritando dentro da casa dos sogros, dizendo que eu estava destruindo a família. Mas pela primeira vez, eu não absorvi esse drama. Eu não tinha destruído nada. Eu só estava impedindo que continuassem me destruindo. Naquele dia, saí para caminhar sozinha. Precisava sentir o ar, o sol, qualquer coisa que me lembrasse de que eu ainda estava viva. Cada passo parecia mais firme do que o anterior. Eu sabia que a batalha estava só começando e que a reação deles seria brutal. Mas também sabia que agora eu tinha armas, documentos, provas e coragem. A audiência preliminar estava marcada, e era lá que a verdade começaria a rasgar o silêncio imposto por anos. No dia da audiência preliminar, acordei com o estômago embrulhado. Não era medo, era a antecipação de quem finalmente vai colocar luz onde só existia sombra. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo e me olhei no espelho com uma estranheza familiar. Pela primeira vez em anos, eu via uma mulher que não estava encolhida. Cheguei ao tribunal com o Dom Maurício ao meu lado e cada passo dentro daquele prédio parecia um ato de coragem silenciosa. Roberto e Verônica estavam lá, sentados juntos, mas o clima entre eles era tão pesado que parecia uma corda prestes a arrebentar. Verônica me olhou como se eu fosse uma ameaça viva e Roberto não conseguiu sustentar meu olhar. Ele mexia as mãos compulsivamente, como quem tenta esconder a própria culpa debaixo da mesa. A juíza pediu silêncio e tudo começou com a formalidade fria típica de tribunais, mas bastaram alguns minutos para o gelo começar a rachar. Dom Maurício apresentou as provas com precisão cirúrgica. Primeiro, os documentos fraudulentos. Depois, as assinaturas alteradas. Em seguida, os áudios onde Verônica me humilhava e onde Roberto admitia que eu tinha investido todo o dinheiro na construção. A sala ficou em silêncio absoluto. A juíza ouviu tudo com atenção, fazendo anotações, enquanto Verônica revirava os olhos, murmurando insultos abafados. Roberto parecia encolher mais a cada segundo, como um menino flagrado mentindo. Quando a juíza finalmente falou, sua voz firme ecoou pela sala como um martelo. Ela aceitou a denúncia, determinou investigação aprofundada e deixou claro que havia indícios sérios de fraude e manipulação. Eu senti um nó na garganta, mas dessa vez não era de tristeza, era de validação. Eu não estava louca, não estava exagerando, não estava inventando nada. O tribunal tinha visto a verdade, e dali em diante a máscara deles começaria a cair de vez. A audiência tinha acabado, mas a verdadeira tempestade começou no corredor do tribunal. Assim que a porta se fechou atrás de nós, Verônica perdeu completamente o controle. Ela se virou para o Roberto com os olhos arregalados, vermelhos de fúria, e começou a atacá-lo verbalmente como se estivesse diante de um inimigo. Isso é culpa sua. Você não controlou essa mulher. Você deixou tudo escapar. A voz dela ecoou pelo corredor, chamando a atenção de todos. Roberto tentou argumentar,
Dizer que não sabia da gravidade, que acreditou no que ela dizia, mas Verônica não queria ouvir nada. Ela começou a empurrá-lo pelo braço, chamando-o de incompetente, de fraco, de irresponsável. A máscara dela, aquela que sempre se mantinha impecável em público, simplesmente derreteu. Pela primeira vez, vi claramente a mulher que sempre esteve por trás da fachada, controladora, agressiva, desesperada por perder o domínio. O Dom Maurício me puxou discretamente para o lado, mas eu não conseguia tirar os olhos da cena. Era chocante ver meu filho ali, encolhido, sendo humilhado pela própria esposa, a mesma mulher que passou anos me acusando de ser manipuladora. Aquilo confirmou algo que eu já desconfiava. Roberto não estava apenas sendo influenciado. Ele estava sendo intimidado, moldado pelo medo, apagado para caber dentro da vontade dela. No final, Verônica saiu andando com passos duros, batendo os saltos no piso, como quem declara guerra ao mundo. Roberto ficou para trás, com os olhos marejados, sem coragem de me encarar. Não era mais apenas um processo judicial. Era a implosão de um casamento construído à base de controle e aparência. E aquela explosão emocional serviria como pano de fundo para algo ainda mais difícil. O momento em que ele finalmente teria que falar comigo sem nenhuma máscara. Quando o corredor finalmente esvaziou, Roberto ficou ali parado, como se os próprios pés tivessem esquecido como se mover. Eu observei seu peito subir e descer rapidamente, a respiração curta, os olhos inchados de um choro que ele tentava esconder. Por um momento, vi o menino que ele foi um dia, aquele que corria para mim quando se machucava. Só que agora eu era o machucado e ele a causa. Mesmo assim, fui eu quem deu o primeiro passo em direção a ele. Roberto, olha para mim. Minha voz saiu firme, mas sem raiva. Ele levantou os olhos devagar, carregando uma vergonha que parecia pesar toneladas. A boca dele tremia como se cada palavra precisasse atravessar quilômetros de culpa para sair. Mãe, me desculpa. Eu não sabia que tinha chegado tão longe. Aquela frase, tão ensaiada quanto verdadeira, me atingiu com mais força do que qualquer humilhação anterior. Porque não era só desculpa, era confissão. Chegamos a ficar alguns segundos em silêncio, e cada segundo foi um espelho do que tínhamos perdido nos últimos anos. Roberto tentou se aproximar, mas parecia preso entre dois mundos, o que Verônica criou e o que ele destruiu dentro de mim. Eu deixei que ela decidisse tudo. Achei que era melhor. Achei que você estava exagerando. A voz dele se quebrou. Era o desabamento emocional que eu sempre esperei. E temia ao mesmo tempo. Respirei fundo antes de responder, porque eu sabia que aquele momento não era uma vitória. Era uma ferida aberta dos dois lados. Roberto, eu te perdoo como mãe, mas como mulher, como dona da minha vida, eu quero justiça. Ele chorou abertamente, sem tentar esconder. Tentou negociar, sugerir que retirássemos o processo, que resolvêssemos entre família. Mas eu permaneci firme. Não havia mais acordo silencioso, nem pacto emocional. A partir dali, quem decidia o rumo da minha história era eu. E o tribunal. O dia da decisão chegou rápido, mas o peso emocional parecia de anos. Entrei na sala de audiência com o coração firme, mas a respiração presa no alto do peito. O juiz folheava os documentos com uma calma quase cruel, enquanto a sala inteira parecia sustentar o ar. Roberto estava pálido. Verônica, inquieta, apertava as mãos com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu mantive o olhar fixo na mesa, tentando lembrar que, dali em diante, o que estava sendo julgado não era só um terreno, era minha dignidade. Quando o juiz começou a falar, o mundo ao redor pareceu silenciar de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Ele fez um resumo preciso das provas: os documentos adulterados, as assinaturas falsas, o empréstimo ilegal, as gravações que denunciavam abuso emocional e manipulação financeira. E ao final, levantou os olhos, encarou todos nós e soltou a sentença com a firmeza de quem não deixa espaço para dúvidas. A propriedade deve ser devolvida à senhora Estela. O empréstimo é nulo e a senhora Verônica será responsabilizada civil e criminalmente.
A reação foi imediata. Verônica levantou-se como se tivesse levado um choque, protestando, gritando que aquilo era injusto, que tudo não passava de teatro da sogra. O juiz pediu que ela se retirasse se não conseguisse manter a compostura. Roberto, por outro lado, permaneceu sentado, com o rosto enterrado nas mãos, como alguém que finalmente vê o tamanho do buraco em que ajudou a cavar. Eu permaneci imóvel, sentindo um misto de alívio e tristeza, porque ganhar justiça nunca vem sem perdas. Quando tudo terminou, levantei devagar, respirando fundo, sentindo as pernas tremerem pela primeira vez em dias. Não por medo, mas pela avalanche emocional que finalmente encontrava saída. Dom Maurício apertou minha mão com firmeza e disse: "Você conseguiu." Mas eu sabia que aquela sentença era só o começo de uma nova etapa. Depois de recuperar o que era meu, eu teria que reconstruir tudo o que me foi tirado, inclusive a minha própria vida. Quando a decisão saiu do papel e foi oficializada, o processo entrou numa fase que eu nunca imaginei presenciar: a subasta da casa. A mesma casa em que fui humilhada, diminuída e tratada como um estorvo. Agora estava sendo avaliada por peritos, fotografada e listada para venda judicial. Eu acompanhei tudo à distância, mas com uma estranha sensação de reparação. Era como se cada martelada jurídica retirasse um tijolo da dor que construíram em cima de mim. Os lances começaram tímidos, depois foram crescendo, até que a disputa se tornou acirrada entre dois investidores. Eu nunca tinha visto números tão altos ligados àquela casa que foi palco de tantas lágrimas. Quando o juiz bateu o martelo final, senti meu coração acelerar. A propriedade foi vendida por um valor muito acima do esperado. E, depois de quitar o empréstimo fraudulento e todas as pendências judiciais, recebi uma quantia total em torno de 5 milhões de dólares. Abrir o extrato bancário naquele dia foi algo que nunca esquecerei. Não porque o dinheiro fosse a solução de tudo, mas porque, pela primeira vez em anos, eu sentia que meu esforço, meu terreno, meu investimento e até minhas dores tinham sido reconhecidos. Não era um presente. Era meu por direito. Eu trabalhei a vida inteira, eu lutei a vida inteira. E recuperar aquilo que tentaram arrancar de mim foi como recuperar um pedaço da minha alma. Com esse valor, eu pude, enfim, respirar. Pude pensar no futuro sem medo, sem depender de ninguém, sem pedir permissão para ocupar espaço. Mas, acima de tudo, pude fazer algo que talvez tenha sido a parte mais bonita de toda essa história: reconstruir a minha vida do meu jeito, com dignidade e um propósito que eu jamais teria descoberto se não tivesse passado pelo inferno antes. Com o dinheiro finalmente em mãos, a primeira coisa que fiz foi comprar um apartamento pequeno, mas ensolarado, numa rua tranquila. Entrei naquele espaço vazio e senti algo que não experimentava há muito tempo: paz. Não havia portas batendo, nem regras absurdas, nem vozes me diminuindo. Cada canto daquele apartamento parecia sussurrar uma promessa de recomeço. Passei dias escolhendo móveis simples, plantas novas e cores claras, como se quisesse iluminar todas as partes de mim que ficaram apagadas por tanto tempo. Também voltei a fazer coisas que antes eu nem lembrava que gostava. Retomei minhas caminhadas matinais, comecei a cozinhar só para mim, comprei livros que deixei de ler por falta de ânimo. Aos poucos, meu corpo foi entendendo que não precisava mais viver em estado de alerta. Dormir sem medo virou um luxo que reacendeu minha energia. Até minha postura mudou. Eu me pegava caminhando mais ereta, respirando mais fundo, como se meu peito tivesse finalmente espaço para se expandir. Mas talvez o passo mais importante tenha sido o que dei dentro de mim. Parei de me culpar por ter confiado demais. Parei de me diminuir para caber no amor de alguém. Parei de aceitar menos do que eu mereço. A liberdade que veio depois da dor me mostrou uma versão minha que eu nunca tinha conhecido. Forte, inteligente, resiliente. A Stella que emergiu desse processo não era a mesma que entrou nele. Era uma mulher que aprendeu a se escolher. E foi justamente dessa força que nasceu meu novo propósito.
Percebi que muitas mulheres vivem histórias como a minha, em silêncio, com medo, com vergonha. Vivem encarceradas emocionalmente dentro das próprias famílias. Eu sabia que poderia fazer algo por elas. E foi assim que comecei o próximo capítulo da minha vida. Não como vítima do passado, mas como ponte para o futuro de outras mulheres que, assim como eu, precisam aprender que merecem mais. A queda da Verônica foi tão rápida quanto a arrogância com que ela sempre me tratou. Quando o processo avançou, ficou claro para todos que ela não era apenas manipuladora. Era a mente por trás de toda a fraude. A investigação revelou irregularidades que iam muito além do meu caso. Documentos falsificados, movimentações suspeitas e até tentativas de intimidar testemunhas. Aquela mulher que vivia sustentando uma imagem impecável começou a rachar em público como porcelana barata. No tribunal, a postura dela mudou completamente. Já não havia mais saltos altos, sorrisos calculados ou discursos ensaiados. Agora, quem aparecia diante do juiz era uma mulher acuada, tentando justificar o injustificável. A cada nova prova apresentada, ela perdia um pouco mais do controle. Quando a sentença saiu, liberdade condicional, restituição obrigatória e proibição de se aproximar de mim, Verônica teve que ouvir, calada, a própria reputação desmoronar. Enquanto isso, a notícia se espalhou entre os colegas de trabalho, vizinhos e até familiares dela. Aquela imagem de mulher perfeita que ela sustentava com unhas e dentes virou pó. Comentários surgiram, portas se fecharam, oportunidades desapareceram. Não era vingança, era consequência. E, ironicamente, ela não conseguiu culpar ninguém além de si mesma, porque as provas eram tão claras que até Roberto, enfim, reconheceu quem ela realmente era. Mas talvez o ponto mais simbólico de tudo isso tenha sido a prisão do notário envolvido no esquema. Um homem que deveria representar confiança, ética e legalidade, mas que se deixou comprar para alimentar a ambição dela. Vê-los caírem juntos, cada um pagando por sua parte, foi como fechar um ciclo que eu jamais imaginei ter força para enfrentar. E mesmo com a justiça sendo feita, eu sabia que ainda faltava um último pedaço dessa história. A jornada de redenção do Roberto. A reconciliação com o Roberto não aconteceu de um dia para o outro, e nem poderia. A confiança que ele quebrou não era uma porta que bastava empurrar para abrir novamente. Era uma estrutura inteira que precisaria ser reconstruída, tijolo por tijolo. Ele começou me procurando com mensagens curtas, quase tímidas, como quem não sabe se será recebido. Às vezes, escrevia apenas, "Está bem?" ou "Posso te ligar?" Eu respondia com cordialidade, mas sem entregar o coração tão facilmente. Quando finalmente decidimos nos encontrar, ele chegou com os ombros caídos e o olhar cansado. Era como se carregasse nas costas o peso de todas as escolhas erradas que fez. Sentou-se à minha frente e demorou alguns minutos para conseguir falar. Quando falou, a voz saiu embargada. "Mãe, eu errei muito. Eu deixei você sozinha." Não era justificativa nem defesa. Era reconhecimento. E isso fez meu peito apertar, mas de um jeito diferente. Não de dor, mas de alívio misturado com tristeza. Eu ouvi tudo com calma. As pressões que Verônica colocava, a forma como ela o fazia acreditar que eu era um problema, o medo constante de contrariá-la. Ele contou que, em muitos momentos, pensou em me procurar, mas não sabia como voltar depois de ter ido tão longe. As lágrimas escorriam pelo rosto dele e pela primeira vez em anos eu vi meu filho sem máscaras, sem influência, sem medo. Apenas Roberto, o menino que eu criei. Mas mesmo com aquela abertura emocional, eu sabia que perdoar não significava esquecer. Disse a ele, com firmeza, que nosso relacionamento só poderia existir se fosse baseado em respeito, verdade e limites reais. Não por imposição, mas por necessidade. E ele concordou sem hesitar. A reconciliação começou ali, devagar, com passos pequenos e sinceros. Não era um retorno ao passado. Era uma tentativa de construir algo novo. Dessa vez, sem sombras entre nós.
Depois de tudo o que vivi, percebi que minha história não poderia terminar apenas com justiça e reconstrução. Era como se dentro de mim existisse uma voz insistente dizendo que aquilo precisava se transformar em algo maior. Foi então que comecei a compartilhar, de maneira discreta no início, pedaços da minha experiência em grupos comunitários e rodas de conversa para mulheres. Para minha surpresa, em cada encontro surgiam histórias dolorosamente semelhantes à minha. Mulheres que foram apagadas, manipuladas, usadas pelas próprias famílias. Com o tempo, percebi que havia ali uma necessidade imensa e um propósito que eu nem sabia que carregava. Criei um pequeno grupo de apoio que começou com 5 mulheres e, em poucos meses, já tinha mais de 30. Reuníamo-nos uma vez por semana e eu oferecia não só escuta, mas também orientação prática, como organizar documentos, como identificar abuso emocional escondido, como buscar ajuda profissional sem medo. Cada encontro era uma troca profunda, uma cura coletiva. Também fui convidada a dar algumas pequenas palestras em centros comunitários e associações. No começo, achei que não teria coragem, mas, quando subi ao palco pela primeira vez, senti que estava fazendo exatamente o que precisava fazer. Não era sobre reviver a dor, e sim transformar a dor em ponte. E enquanto eu falava, via nos olhos daquelas mulheres uma força que muitas delas nem sabiam que possuíam. Era como acender luzes num lugar que antes só tinha escuridão. Minha vida ganhou um novo significado. Eu deixei de ser apenas a mulher que foi traída pela própria família para me tornar alguém capaz de evitar que outras passem pelo mesmo. Descobri que existe poder em contar a verdade, em romper o silêncio, em mostrar que a sobrevivência é possível. E, sem perceber, comecei a escrever um capítulo que eu jamais teria imaginado. Um capítulo que só poderia existir porque, um dia, eu tive a coragem de levantar a cabeça no meio do caos. A notícia da saída da Verônica chegou até mim por meio de uma prima distante, que ainda mantinha contato com a família dela. Ela foi embora para a Espanha. Disse como quem comenta sobre o clima. Por um momento, fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Era estranho imaginar aquela mulher tão orgulhosa fazendo as malas às pressas, deixando para trás a imagem que tanto tentou construir. Mas, de alguma forma, aquilo fazia sentido. Quando a máscara cai, a fuga costuma ser o único caminho para quem vive de aparência. Soube que ela deixou o país levando o meu neto, o que apertou meu coração de um jeito que nenhuma vitória judicial conseguiu amenizar. Não houve despedida, nem explicação, nem tentativa de diálogo. Apenas uma partida abrupta, recheada de silêncio e portas fechadas. Roberto ficou devastado. Ele tentou impedir, correu atrás de documentos, falou com advogados, mas a autorização de guarda compartilhada que ainda estava em andamento complicou tudo. E no fim, ele teve que assistir de longe a mulher que destruiu nossa família atravessar o oceano com o próprio filho. Eu poderia dizer que sentia alívio, mas não seria a verdade completa. Porque por mais que Verônica tivesse me ferido de maneiras que ainda estou aprendendo a digerir, ela também carregava dentro do avião uma parte da minha vida. Meu neto. Aquele pequeno ser que me foi negado em tantos momentos, agora se tornava ainda mais distante. A libertação da presença dela trouxe paz, mas trouxe também um luto silencioso que eu precisei encarar com honestidade. Apesar disso, eu sabia que essa saída era um fim necessário. Algumas pessoas precisam sair da nossa história para que o ar volte a circular, para que a vida possa existir sem sufocamento. Verônica deixou o país, mas não levou minha voz, minha força ou minha dignidade. Essas eu recuperei e mantive comigo. E mesmo diante desse adeus doloroso, eu também sabia que ainda faltava a última página dessa longa jornada. A conclusão de tudo o que aprendi no caminho. Quando olho para tudo o que vivi, parece impossível que tenha sido a mesma vida, como se existissem duas versões de mim, a que aceitava migalhas e a que aprendeu a se escolher. A dor que senti não desapareceu, mas se transformou. Ela deixou de ser ferida aberta e virou cicatriz que conta história, que ensina, que avisa.
Hoje, quando penso em Roberto, não sinto mais aquele nó sufocante no peito. Sinto uma mistura de saudade, compaixão e esperança. Ele errou, mas também tentou voltar. E isso já diz mais do que qualquer justificativa. Quanto a Verônica, deixo que a vida cuide do que ainda precisa ser resolvido. Não desejo mal, não carrego ódio. Apenas sigo em paz, consciente de que cada um colhe aquilo que planta. A casa, o dinheiro, a justiça. Nada disso se compara ao que realmente recuperei. Minha dignidade. Recuperar a mim mesma foi a maior vitória dessa história. Foi o pedaço que tentaram quebrar, mas que resistiu, silencioso, esperando a hora certa de renascer. Hoje caminho diferente. Falo diferente. Amo diferente. Aprendi que ser boa não significa ser cega, e que amor nenhum merece custar a própria liberdade. Aprendi também que silêncio demais adoece, que desculpas demais machucam e que confiar demais, sem limites, pode nos levar a lugares perigosos. Mas, acima de tudo, entendi que a vida sempre devolve a verdade. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a luz chega, e quando chega, ilumina tudo. Termino essa história sabendo que não sou a mesma mulher que começou este relato. Sou mais forte, mais inteira, mais consciente. E se alguém que ouvir isso estiver passando por algo parecido, espero que encontre coragem para fazer o mesmo. Escolher-se. Porque, no fim das contas, a maior vitória não foi ter mudado o destino do meu filho na justiça. Foi ter recuperado o meu próprio destino. Depois de tudo o que passei, aprendi que a vida, às vezes, nos empurra para o fundo não para nos afogar, mas para nos obrigar a nadar para longe do que nos faz mal. Eu entrei nessa história acreditando que amor era sinônimo de suportar, de aceitar, de desculpar. Mas o que descobri, no fim, é que amor de verdade começa quando a gente aprende a se levantar, mesmo que isso signifique enfrentar quem mais amamos. Recuperei meu terreno, recuperei meu dinheiro, recuperei meu nome, mas, acima de tudo, recuperei a mim mesma. Enfrentei a manipulação, a humilhação, a exclusão e a crueldade silenciosa. E mesmo assim, estou aqui, em pé, viva, mais forte do que nunca. Se há algo que quero deixar registrado, é isso. Ninguém tem o direito de apagar sua dignidade. Ninguém. E se você se viu em alguma parte dessa história, respire fundo. A sua vida também pode mudar. Às vezes, basta um único passo de coragem para que tudo se transforme. Eu dei o meu, e talvez esse vídeo seja o sinal de que está na hora de você dar o seu. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda muito a espalhar histórias que fazem outras pessoas encontrarem força e clareza. Obrigada por me acompanhar até o fim. E antes de você ir, eu só quero te lembrar de uma coisa. Nenhuma dor que você viveu foi em vão. Tudo o que você atravessou te trouxe até aqui, mais consciente, mais atento, mais forte. Se essa história tocou seu coração, não deixe de acompanhar as próximas. Sempre tem alguém precisando ouvir exatamente aquilo que você ouviu hoje. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo por aqui. Obrigada por estar desse lado da tela e até o próximo vídeo.